Muito bom dia, a graça e a paz de Jesus. Que bom saber que somos esse povo feliz, bem-aventurados, que estamos construindo uma história já não baseado naquilo que o mundo nos oferece, nas oportunidades que temos ou não temos, nas nossas capacidades ou potencialidades, mas estamos, construindo a nossa história mediante a vitória de Cristo e esse poder e esse amor que vem dele. E eu queria falar um pouco sobre isso. Hoje, mais uma vez, queria comparar duas histórias. Dois homens que se encontram com Jesus e que têm reações diferentes, que têm vidas diferentes, que têm histórias diferentes, e que produzem para nós aqui, talvez, reflexões diferentes. Dois homens aos quais as suas histórias são transformadas pelo encontro com Jesus, mas transformados de forma diferente. Eu recentemente falei sobre o milagre que acontece em Lucas 5 e o milagre que acontece em João 5, dois paralíticos que são transformados, mas transformados por histórias diferentes. Um transformado porque seus amigos se uniram para levá-lo pelo telhado até a casa onde Jesus estava, e ele ali teve esse encontro transformador, não somente transformador de sua existência física, mas transformador de sua história. E o homem paralítico também, enfermo, que é curado no tanque de Betesda, um lugar onde ele não tem ajuda, ele tem competição, um lugar onde, na verdade, ele está há muito tempo doente, sem que ninguém o ajude a ir àquele tanque que era um lugar de cura para aqueles que estavam ali esperando, mas que também encontra-se com Jesus. Basicamente, o que eu quero lembrar para você nessa manhã é que a sua história em nada impede que você tenha uma vida plena com Deus. A sua história em nada impede, em nada limita que você tenha um encontro, uma experiência e um relacionamento perfeitos com Jesus. Porque estamos aqui num lugar coletivo e diverso, onde temos histórias muito bonitas. Pessoas que vieram de famílias estruturadas, pessoas que tiveram acesso à educação, graças a Deus, não sofreram tanto com mazelas e dificuldades da vida, talvez as suas próprias decisões não percorreram caminhos de dificuldades e não foram feitas, tomadas decisões precipitadas, correu tudo certo. E a gente está aqui, graças a Deus, desfrutando de uma certa tranquilidade da vida. Mas existem histórias muito difíceis, gente que nasceu em lares desestruturados, gente que conheceu o Evangelho no meio do caminho, gente que nasceu em família estruturada, mas que resolveu tomar decisões difíceis e encontrou com Jesus lá já quase em sua adolescência e juventude, como é a minha história. Eu nasci num lar estruturado, tive acesso à educação, mas decidi por Jesus já quase ali na minha juventude. Enfim, temos histórias diversas. Mas eu sinto que às vezes a gente fica, de alguma forma, lamentando a nossa história, como se, diante dessa circunstância que a gente vive ou viveu, Jesus não fosse suficientemente poderoso e amoroso para transformar. Gente que tem vergonha da sua história, gente que tem vergonha dos seus erros, gente que tem vergonha dos erros que cometeram com eles. Agora, diante de Jesus, todas essas histórias são transformadas, porque agora o nosso grande desafio é evidenciar a sua história. O grande desafio que temos como seus discípulos, ao nos encontrarmos com Jesus, é falar, sim, essa história que eu tive, essa história que eu tenho, não é a história mais da minha vida. Agora a história da minha vida é a história de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que viveu, morreu e se entregou por mim para que eu tivesse essa nova vida. E eu queria que a gente lesse dois textos, um muito curtinho e outro um pouquinho mais longo, mas dois textos muito conhecidos nossos, porque eu queria nessa manhã comparar a vida e o encontro de Jesus com Mateus, ou com Levi, o publicano, e o encontro de Jesus com Nicodemos, uma autoridade entre os fariseus. Esses dois homens que se encontram com Jesus, duas histórias muito conhecidas, dois textos que são muito repetidos, às vezes separadamente, mas de alguma forma, e aí graças também à maratona dos evangelhos, essas histórias de alguma forma se concatenaram na minha mente e no meu coração, e eu queria trazer aqui
para nós nessa manhã como reflexão. Quero começar pelo texto de Mateus, capítulo 9, versículo 9, quando há essa descrição, que são duas palavras diferentes, não posso usar o carioquês agora, tem que ser descrição, do encontro de Jesus com Mateus. Mateus capítulo 9, verso 9, diz assim: saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Agora, por gentileza, pula comigo lá para João capítulo 3. E eu quero ler com você o encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela sua segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Que Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração nessa manhã. Havia um homem sentado na coletoria, havia um publicano, um coletor de impostos na coletoria, e havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Esses dois enunciados mostram duas histórias completamente diferentes. Um homem que era, pela sociedade judaica, muito mal visto. Alguém que, de alguma forma, era um escândalo para a sociedade judaica. Alguém que caminhava diametralmente distante daquilo que era um objetivo para um judeu genuíno. Ele servia exatamente aquela nação que lhes impunha uma escravidão, ainda que de forma contenciosa. Ele era um agente romano para o povo judeu. Era um pecador, de tanto que a sequência desse texto, quando Jesus vai à casa de Mateus, e aí, olhando os evangelhos sinóticos, a gente vê algum complemento, porque aqui no evangelho de Mateus não aparece essa história, mas, se eu não me engano, no evangelho de Lucas, Lucas diz que Jesus foi para a casa de Mateus, porque Mateus lhe serviram um grande banquete junto com seus amigos e familiares. E ali os fariseus questionam por que Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Então essa história de Mateus, essa realidade da história de Mateus, ela é muito mal vista pelo povo judeu, a ponto de Jesus ser julgado por andar com ele. Do outro lado está Nicodemos, uma grande autoridade, alguém a qual certamente cederíamos a palavra no nosso culto. Alguém a qual certamente todos nós gostaríamos de ouvir em nossas classes de EBD, se não estaríamos no carro voltando para casa colocando o vídeo no YouTube, porque certamente mais uma mensagem muito sábia da parte dele haveria sido proferida. Mas existem duas nuances aqui. Quem tem dificuldade de ouvir Jesus como um Senhor não é um publicano, é o fariseu. Quem tem dificuldade, a história que atrapalha esse relacionamento mais pronto com Jesus, a história que está atrapalhando uma pronta resposta a um convite de Jesus, não é a do publicano. Não é um histórico de pecados, não é um histórico de 10 caminhos, mas é sim o histórico de muita informação. É um histórico de muita lei, muita legalidade, muita religião. Aqui, para mim, está proposta a grande diferença entre evangelho e religião. Nicodemos talvez seja um grande pesquisador da palavra e dos ensinos judaicos. E ele está conversando com Jesus como um pesquisador, como alguém que está atrás de informações que ele mesmo vai apurar, como alguém que quer dialogar com esse mestre que está sendo visto e quer chegar às suas próprias conclusões. Me parece
que tudo que Mateus vê é um mestre que está o chamando a uma vida nova. Tudo o que Mateus pode reconhecer, talvez, é que aquele homem que ele estava chamando, pela primeira vez, é um sinal de Deus o amando perfeitamente e o convidando a um resgate. Então veja bem, nesses encontros com Jesus, não é a sua história de pecado que te atrapalha de se aproximar de Deus, mas às vezes, nós que somos religiosos, temos muito mais dificuldade de entender a verdade dos céus, de se aproximar de Jesus verdadeiramente e prontamente obedecê-lo. Eu gosto muito do conceito que Bonhoeffer traz no livro Discipulado, que é de obediência simples. Esses dois textos, para mim, eles significam exatamente aquilo que Bonhoeffer talvez tenha tentado trazer a partir da história do jovem rico no seu livro, que é um homem que está ouvindo de Jesus, é necessário nascer de novo, mas quer dialogar sobre física, sobre biologia. E um homem que está sentado no seu pecado, sentado na manifestação da sua desgraça, sentado na sua história, mas está ouvindo da graça de Jesus e prontamente a atende. Um homem que não está sentado para ouvir mais um discurso e dialogar com esse discurso, para saber qual ideologia ele representa. Mas um homem que única e exclusivamente está interessado em receber do reino dos céus uma boa notícia. Uma pessoa que não está no religare, na forma do homem buscar a Deus, na religião, mas uma pessoa que está tendo um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Por vezes a gente acha que existem pessoas muito prontas para se converter. Poxa, aquela pessoa está pertinho, ela já é amiga do Evangelho, e a gente olha para outras. Nossa, mas aquele ali está muito distante, ele está muito perdido. Eu ouço isso muito sobre adolescente jovem, né? Os pais e mães, às vezes, amigos, falam, aquele jovem está muito perdido, mas está muito perdido. Está muito perdido quanto? Nos seus pecados? Talvez não seja esse o muito perdido. Às vezes tem jovens e adolescentes que estão aqui, muito engajados na religião, mas muito perdidos dentro da casa. Às vezes estamos nós aqui, adultos, muito vinculados à religião, mas muito perdidos de um encontro com Deus. Porque aquilo que Jesus fala para Nicodemos na sequência do seu encontro é que é a grande verdade que talvez Mateus encontre e que não é necessário o diálogo. Porque Jesus fala com Nicodemos o seguinte, Nicodemos diz, olha, mestre, sabemos que tu és um rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque se não fosse Deus, esses sinais que você faz realmente não seriam vistos. E Jesus diz o seguinte para eles, olha, cuidado, meu filho, porque você pode encontrar com o mestre, mas não pode ver o reino que ele veio representar. Você pode encontrar com os sinais, mas os sinais podem acabar não revelando para você aquilo que verdadeiramente eu vim revelar, que existe um novo reino e por isso eu sou o Senhor desse reino. O que está sendo evidenciado é que Nicodemos não está entendendo que Jesus não é só mais uma linha teológica do judaísmo, ele já não é somente mais um descendente de Moisés que está ali de alguma forma, de Abraão, que está ali de alguma forma representando a fé judaica. Jesus é a revelação de um novo reino e que a partir de um novo reino existe uma necessidade de um novo movimento de vida. Para mim, Mateus é a expressão exata desse encontro com o reino dos céus. Que é quando ele ouve, segue-me, e se você depois jogar no Google ou na sua Bíblia virtual e colocar siga-me, você vai ver que Jesus fez esse convite para diversas outras pessoas ao longo dos seus encontros, mas Mateus é esse que prontamente consegue receber esse convite como a presença de um novo reino em sua vida. Ele está, assim, no seu reino, no reino do dinheiro, no reino da ganância, no reino do se dar bem, no reino humano. E quando ele ouve de Jesus, siga-me, ele talvez tenha encontrado exatamente com esse novo reino, com essa nova possibilidade, com essa nova liberdade, ou com essa liberdade em essência. Necessariamente, para que eu entenda como Jesus está entrando na minha vida, eu preciso entender em que momento da minha história eu fiz esse movimento que Mateus fez. Em que momento da minha caminhada eu consegui sair dessa cadeira qual a minha história me definia e eu passei a seguir Jesus para ele definir novos rumos para a minha caminhada. Porque necessariamente quem encontra com o reino dos céus se movimenta para ele e se movimenta por ele.
O que Jesus está falando, Nicodemos, você vem na calada da noite, você ainda está com muito medo do julgamento dos líderes, daqueles que te seguem, você está muito envolto de religião, mas é necessário que você nasça de novo. É necessário que você entenda que o que eu estou trazendo para você não é somente mais uma mensagem teológica, não é somente mais uma arte da poesia, mas é uma vida nova a partir do reino de Deus. Quem se movimenta, quem se encontra com Jesus, se movimenta para o reino. Quem se encontra com Jesus, se movimenta para uma nova ótica de vida. Porque aqui eu queria trazer uma verdade para você. Existem encontros com Jesus. Talvez você saiba sobre Jesus. Talvez você ouça sobre Jesus. Talvez você leia sobre Jesus. Talvez você estude Jesus. Mas talvez você não tenha encontrado com o reino dos céus. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Você está me observando. Você vê meus atos. Você vê meus sinais. Você está estudando e está conjecturando sobre a minha vida. Mas você não encontrou uma nova realidade. Você ainda não conseguiu transcender. Você ainda está vinculado a esse mundo. Você ainda está limitado pela sua ótica. Você ainda vai sair desse encontro caminhando pela religião. Não é porque estamos na igreja, irmãos, que nós nos encontramos com o reino dos céus. Esses encontros simbolizam exatamente isso. Alguém que estava muito distante da religião, que possivelmente se entrasse numa sinagoga seria escorraçado, mas que se encontra com o reino dos céus e se movimenta para ele. Rompe essas barreiras da religião, rompe essas barreiras dos costumes e quer seguir Jesus para a glória dele. E quer conhecer mais desse novo mestre, e quer conhecer mais desse novo reino, e quer aderir à sua vida novas decisões, não quer mais ser definido pela sua história e pela sua ótica. Não está aderindo a uma nova ideologia, mas está vendo o reino dos céus como a sua nova realidade de vida, de existência. Está vivendo o que nós ouvimos do coro agora, esse caminho de ser bem-aventurado, de construir uma história satisfatória, mesmo em minhas perseguições. E é isso que nós vemos na vida dos apóstolos. Eu acho muito interessante como no texto bíblico, em diversos momentos, as histórias das pessoas ficam evidenciadas como esse clímax dessa relação com Deus. A gente vê, e citei isso na última vez, como Moisés é desconfiado de si porque tem uma dificuldade de fala. A sua história, a sua física, a sua biologia, a sua fisiologia impacta na forma que ele se vê como um oráculo dos céus. A história de Moisés está impactando esse relacionamento, essa pronta obediência. A gente vê Isaías ali no seu chamado falando assim, eu sou um homem de lábios impuros, como eu posso ir ser esse porta-voz de Deus para um povo já também de lábios impuros? Como eu que faço parte dessa nação e está distante de Deus, posso ser também parte desse novo movimento de Deus para trazer uma novidade de vida para o povo? A gente vê em diversos momentos Paulo olhando para a sua história dizendo, olha, Jesus Cristo morreu para os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele diz para uma das igrejas que ele não é digno de ser chamado apóstolo porque ele foi um perseguidor. A sua história está impactando de alguma forma esse relacionamento e a forma que ele se vê. Mas o que vejo nesses três personagens citados é que, apesar de se verem dessa forma, apesar de ser essa, talvez, a crise interior deles, todos eles se moveram para o reino dos céus em obediência ao Senhor. Moisés vai, e vai ser o representante de Deus diante de Faraó. Isaías vai, e vai ser esse porta-voz, esse profeta que traz um resumo da Bíblia em seus 66 capítulos da sua profecia. E Paulo vai ser esse grande missionário e porta-voz dos céus. Porque apesar de ter essa crise com a sua história, apesar de terem essa crise com a sua fisiologia, apesar de terem talvez tristeza pelos seus pecados, sabem que encontraram com o reino dos céus e esse reino está se movendo para trazer boas notícias para as pessoas. E é por isso que eu queria te lembrar, meu irmão, eu não sei qual é o seu nível de instrução, mas se você se mover pelo reino dos céus, pessoas podem encontrar com Jesus a partir de você.
Eu não sei qual é a sua história, eu não sei os abusos que você sofreu, as violências que você sofreu, as ausências que você sofreu ao longo da caminhada, mas eu sei que quando a gente encontra com o reino dos céus, a gente se move por ele e a gente se move através dele para a vida das pessoas. De uma forma que não são as nossas capacidades que chamam a atenção das pessoas, mas sim a grande realidade de termos encontrado verdadeiramente com um novo reino, que divide para sempre a nossa vida. Que se houve um reino da maldade, que se houve um reino da injustiça, se houve e há um reino da violência nesse mundo, há um outro reino da paz, da alegria, do amor, da bondade, que jorra e corre dentro de nós agora. Onde tentaram plantar violência para nós, onde tentaram nos afastar de toda a paz que procede de Deus, agora a paz que excede o entendimento. Agora na presença de Deus, a plenitude de alegria. Agora, diante do Senhor, há uma capacidade e um poder para sermos testemunhas do seu reino. A sua história não limita e não define aquilo que Deus quer e pode fazer em você e através de você. Desde que essa história não seja limitada também, não só pelas mazelas do mundo, mas pelas garras da religião. Desde que você deixe de se encontrar com Jesus para avaliar o discurso. Desde que a gente passe a se encontrar aqui ou em outros lugares, não mais para observar as ideologias, mas para entender qual o movimento o Mestre está nos pedindo a fazer. Para onde vai esse siga-me? Para onde os passos de Jesus estão guiando a minha história e a minha vida hoje? Porque existe uma coisa muito bonita sobre Nicodemos, que às vezes a gente não fala. O texto de João capítulo 3 não é o único encontro de Jesus com Nicodemos. Existem mais dois, mas o último para mim é o mais bonito e completo. Que é quando em João capítulo 19, José de Arimateia vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus. E diz o texto que junto com José de Arimateia está Nicodemos, a qual havia comprado alguns olhos para também ungir o corpo de Jesus. Porque Nicodemos não teve a pronta resposta que Mateus teve. Porque por vezes a religião mais nos atrapalha em encontrar quem Jesus é do que nos facilita. Mas é bem possível que ao longo dos seus dias e ao longo da caminhada de Jesus, Nicodemos foi entendendo que aquele ali não era somente mais um teólogo judaico, mas era o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei dos Reis, o soberano Senhor, aquele que ele deveria seguir. A minha história na religião também não limita a minha relação com Deus. Se para Mateus o publicano a sua história de pecados, a sua raiz de más decisões não limitava aquilo que Deus queria fazer na vida dele, a nossa história de 20, 30 anos de igreja também não pode, não precisa limitar. Os nossos costumes, a nossa prática já tão viciada, não precisa nos levar a um caminho de desencontros com Deus, mas nessa manhã pode ser um momento de eu falar, sim, Senhor, eu não quero passar mais 5 anos aqui, avaliando os discursos, vendo o Senhor se movendo em outras vidas, sem que eu também não prontamente te atenda e fala, sim, Senhor, eu quero te seguir. Eu não quero mais só seguir uma religião, eu não quero mais observar a religião, eu não quero mais saber as entrelinhas da religião e as políticas dos relacionamentos da igreja. Porque existe uma diferença muito grande, queridos, muito grande, de cantar bem um louvor, de ministrar um louvor às pessoas. Existe uma diferença muito grande, queridos, de falar bem teologicamente e ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Existe uma diferença muito grande em entregar bens àqueles que necessitam, em ministrar a generosidade que vem dos céus para as pessoas. Existe uma diferença muito grande. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Porque não são os movimentos da religião que trazem cura às pessoas. São os movimentos do reino dos céus que trazem cura e novidade de vida. É a presença do Espírito Santo de Deus que traz
uma nova realidade, que traz transformação, que traz alegria em meio à dor. Você quer continuar se movendo pela religião ou você quer se mover por Jesus? Essa é a pergunta dessa manhã. Enquanto nos movemos pela religião, continuamos reclamando das dificuldades, observando os pontos de conflito, trazendo os pontos negativos para a tona. Quando nós queremos realmente nos mover pelo reino dos céus, não há barreiras, meus irmãos. Não existem barreiras, não existem falta de recursos, não existem impeditivos, não existem histórias. Mas existe sim somente uma vontade de fazer com que esse reino continue progredindo, trazendo paz, trazendo novidade de vida, trazendo transformação para as pessoas. Eu quero, junto com você, não me mover pela religião, mas me mover pelo reino dos céus. Eu quero, junto com você, que tem uma história difícil, tem uma caminhada de muitos obstáculos, mas que teve a história transformada por Jesus, continuar seguindo esse mestre e continuar evidenciando o seu reino onde ele nos puser. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que independente da sua história, hoje o convite de Jesus para você é siga-me. É para você o convite. Mas olha, eu nunca tive contato com a religião. Na verdade, eu não gosto da religião. Na verdade, eu olho para a igreja com muita desconfiança, eu olho para pastores com muita desconfiança, eu olho para autoridades e instituições com muita desconfiança. É para você o convite, siga-me. Não para que você siga mais uma instituição, não para que você siga mais um líder, mas para que você conheça a realidade do reino dos céus através de Jesus. Para que você creia nessa manhã que a partir daquele sacrifício que nós anunciamos, é a partir desse sacrifício, mas a partir da sua ressurreição, que nós temos a possibilidade de encontrar com Deus verdadeiramente, e Ele fazer morada no seu coração, e Ele trazer um renovo sobre você, e Ele trazer novos potenciais de amor, de paz, de alegria, de bondade sobre a sua vida. Ele anunciar sobre a sua vida uma nova história, Ele falar sobre você novas canções e falar, olha, eu quero que você me siga, porque eu quero estar contigo todos os dias, até que um dia você esteja comigo no lar celestial. Não é mais sobre a sua história, não é nem sobre a história da igreja como instituição, é sobre a minha história. A história de quem por amor decidiu entregar a vida por você e por mim. Não é sobre uma história de equívocos das instituições ou dos líderes, mas é sobre a história desse Supremo Senhor, que é também o nosso Pai de amor, que é também o Filho de Deus, que ama você e que quer estar caminhando contigo todos os dias. Nessa manhã nós temos decisões a tomar, irmãos. Temos como avaliar a nossa vida com essa calma que talvez Nicodemos não tenha tido e que nem Mateus teve. Mas que ambos, no seu tempo, tiveram a oportunidade de responder a Jesus, de tomar uma decisão. Mateus toma essa decisão prontamente. Talvez a sua alma angustiada por falta de caminho e possibilidade, por achar que estava determinado a continuar aquela história de separação da sua comunidade de fé, dos seus entes queridos. Talvez por essa angústia interior de sempre se ver aquém de uma sociedade judaica. Era de alguém para seguir que ele precisava, e principalmente era de Jesus que ele precisava. E talvez você esteja exatamente nessa circunstância, se sentindo exprimido pela história, insatisfeito há muito tempo, buscando diversos caminhos e possibilidades. E hoje Jesus está falando para você, siga-me. Siga-me, eu quero ir adiante de você. Eu quero te proteger das violências do mundo, mas também das suas violências. Eu quero restaurar o seu ânimo, restaurar a sua visão, fazer com que você não olhe mais somente para baixo, fazer com que você não olhe somente com os seus olhos míopes, mas que você agora tenha a visão dos céus e você possa enxergar o mundo de outro prisma, não somente com as maldades que existem, mas com toda a beleza que existe nesse mundo. Mas também você que está aqui há algum tempo e inverteu a ordem, enxerga Jesus agora com os óculos da religião, observa as coisas a partir das suas conjecturas,
das suas leituras teológicas, das suas leituras ideológicas. E faz de o Jesus um personagem caricato da sua cognição. Hoje nós somos chamados a falar, sim, Jesus, eu olho a religião, a igreja, as instituições, os líderes a partir de você. E é por isso que eu os amo. Os amo porque eu sei que foi pelos líderes, pelos ajuntamentos, pelas comunidades que o Senhor entregou a vida. Eu não estou julgando a mensagem através da instituição, mas eu estou olhando para esse ajuntamento que é chamado de Igreja de Jesus a partir do amor dele. Esse é o nosso maior desafio hoje, queridos. O maior desafio de quem vê a igreja hoje, de quem vive a igreja hoje, é não atravessar a igreja a partir das ideologias e opiniões, mas é olhar a igreja, as relações, as lideranças, os objetivos, os projetos, a partir do amor de Deus revelado na cruz do Calvário, a partir da nova realidade do reino dos céus, para que eu seja liberto de mim, para que eu seja liberto da minha maldade, para que eu seja liberto da minha maledicência, para que eu seja liberto da minha religiosidade. O que nos está proposto aqui, de uma forma muito clara, para todos, independente da história, é que sigamos juntos a Jesus e que sejamos libertos das nossas histórias por Ele, sejamos libertos da religiosidade por Ele, que sejamos libertos dos nossos pecados por Ele, para que possamos evidenciar por um mundo tão violento, para um mundo que realmente jaz no maligno, que existe um novo céu e existe uma nova terra, que aquilo que é feito no céu pode ser manifesto na terra, quando eu quero seguir esse Jesus conhecendo o reino dos céus. É para mim, é para minha história e é para a sua história que Jesus está falando, siga-me, 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 porque eu quero ir à sua frente e eu quero governar na sua história. Feche seus olhos, eu quero convidar você a falar com Deus agora. A você que está aqui nos visitando pela manhã, a você que está acompanhando essa mensagem de casa, que talvez não faça parte de nenhuma igreja, mas que nessa manhã está ouvindo esse convite. Olha, a sua história não limita a minha atuação e o meu amor por você. Você pode ter errado muito, podem ter errado muito com você, mas isso não limita o meu amor por ti. Mas você também que está aqui há muito tempo, é líder, é pastor, é mestre, ensina, participa da igreja há muitos anos, sabe as entrelinhas, sabe os detalhes da construção das igrejas. Mas o que você mais precisa saber nessa manhã é que Jesus é o teu Senhor. É que você conheceu um novo reino. E é a partir desse novo reino que você precisa voltar a se relacionar com esse ajuntamento. E é por isso que Jesus está falando para você, siga-me, siga-me.